Deus é amor. Essa afirmação está na Bíblia, no texto em que nós lemos hoje, na nossa porção diária, seguindo a sequência da Bíblia 365, aqui na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4. Ele afirma que Deus é amor. É interessante olharmos para essa afirmação, porque ela não diz apenas que Deus tem amor, que Deus sente amor, que Deus demonstra amor. Mas ela fala da essência de Deus, do ser de Deus. Deus é amor. Amor não é uma coisa que Deus tem, é uma coisa que Deus é. Então, quando falamos de amor, nós estamos falando do ser, do cerne, do centro de quem é Deus. Deus é amor. Olhar para essa afirmação, entender isso, é muito importante para nós, porque a partir daí nós passamos a entender por que a Bíblia fala tanto que se nós somos iguais a Deus, se nós somos imitadores de Deus, melhor, iguais a Deus não somos, mas se somos imitadores de Deus, como a Bíblia nos manda ser, nós temos que amar, assim como somos amados por Deus. Temos que amar uns aos outros, temos que amar a Deus, temos que nos relacionar com Deus. Não dá para ser filho de Deus, ser da família de Deus e não amar a Deus. E você não vai conseguir amar a Deus se você não amar ao próximo. Esse texto também diz isso para nós. Esse texto começa falando sobre os falsos profetas e diz que se nós entendemos a mensagem, entendemos quem é Jesus, então nós vencemos os falsos profetas. Por que é interessante e importante entender, se você venceu os falsos profetas? Para saber se você conhece a Deus. Ou você conhece a Deus, que Deus é amor, ou você está acreditando numa mensagem falsa. Se você acredita que é possível amar a Deus e seguir a Deus, imitar a Deus e não amar ao próximo, você ouviu algum outro evangelho. O evangelho de Jesus diz que nós devemos amar uns aos outros. Isso é um mandamento, não é uma ordem, analise se é possível. Não, é uma ordem direta. Não é uma ordem para ver a possibilidade, é uma ordem necessária, fundamental. Não dá para ser cristão e não amar, porque você está seguindo o Deus que é amor, é plenamente amor. E apesar de Deus ser amor, existe um cenário muito temível e terrível, que é o cenário de quando imaginamos nós, diante de Deus, tendo que prestar contas a Deus, do santo Deus. Deus é amor, mas é terrível cair nas mãos do Deus vivo. Deus é amor, mas Ele é santo, Ele é justo. Deus é amor, mas muitas pessoas irão para o inferno. Deus é amor, mas a justiça de Deus e a sua santa ira também será derramada sobre muitas pessoas. Como devemos fazer e como entender isso para não termos medo? A questão é, você entende esse amor de Deus e vive esse amor de Deus? Se você entende e vive o amor de Deus, você não precisa ter medo. Pensando justamente nessa prestação de contas, ou nesse dia em que estaremos diante de Deus, o apóstolo João diz que o amor lança fora todo medo. Eu vou ler com você aqui um pouco desses textos que estamos citando, Olha aqui no versículo 7. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. É nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Como entendemos o amor? No que consiste o amor? Não em que nós amamos a Deus, mas que Deus nos amou.
nos amou tanto que enviou seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Visto que Deus tanto nos amou, versículo 11, certamente devemos amar uns aos outros. E se nós não amamos uns aos outros, é que não temos esse amor de Deus. Aí sim, fique com medo. Fique com medo mesmo, porque você está desobedecendo a Deus. E pergunte-se se você tem vida de Deus dentro de você. Porque se você tem dentro de você esse amor sacrificial de Jesus, esse amor de Deus que enviou e doou o seu Filho por nós, para morrer em nosso lugar, o que esse amor deve gerar em sua vida? Deus nos deu o seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Então, se você permanece em Deus e tem o Espírito de Deus, eu estou lendo aqui o versículo 13, como é que você vai viver? Se você tem o Espírito de Deus, é esse Espírito que vai dominar as suas decisões, é esse Espírito que vai determinar as suas ações. Você vai amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, sacrificialmente, como vimos ontem aqui, justamente na carta de João, e como estando lendo aqui hoje. Olha aqui quando João repete no versículo 16 que Deus é amor. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento. Como que teremos confiança no dia do julgamento? Se permanecemos em Deus. E Deus permanece em nós. À medida que permanecemos em Deus, o nosso amor se torna mais perfeito. Você talvez possa dizer assim, mas pastor, eu amo algumas pessoas, mas tenho dificuldade em amar outras. Amo em algumas situações, tenho dificuldade de amar em outra. Bom, seu amor não é perfeito. À medida que permanecemos em Deus, o nosso amor se torna mais perfeito. Assim, temos confiança no dia do julgamento. À medida que você permanece em Deus, o amor tira todo o medo. E você pode demonstrar a confiança daquele que teme a Deus, daquele que tem a vida de Deus. Inclusive no dia do julgamento. Nós estamos lendo o versículo 17. Pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. À medida que permanecemos em Deus, o nosso amor se torna mais perfeito, assim temos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu nesse mundo. O chamado de Deus para você é para que você viva como Jesus viveu. Jesus que nos amou. Jesus que amou incondicionalmente, sacrificialmente, como ontem mesmo falamos aqui lendo a carta de João. Esse amor não tem medo, versículo 18. Pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se você ama a Deus, se você entende o amor de Deus por você, você tem a confiança dos filhos e filhas de Deus. A confiança daquele que é amado por Deus, que tem a vida de Deus, daquele que ama Deus e que ama o próximo. Ama a Deus que não vê e ama o próximo que está do lado. Então, se você ama a Deus, se você ama o próximo, você vive tranquilo, sem medo do julgamento, sem medo de encontrar com o seu Criador, porque você vive obedecendo o seu Criador. Eu peço a Deus que Ele tire de mim e de você todo medo, e que Ele nos ajude para que possamos viver uma vida cada dia mais parecida com a vida de Jesus. É o que o apóstolo João diz aqui, vivendo como Jesus viveu nesse mundo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele se revele a você, e que Ele ponha em você o amor dEle, e que você possa viver propagando, distribuindo esse amor, o amor de Deus, que esse amor aí preencha o seu coração e transborde da sua vida para o mundo ao seu redor. Foi uma bênção ler mais uma vez um texto da Bíblia com você, e eu peço a Deus que nos ajude, continue falando conosco, para que possamos entendê-lo cada dia melhor e imitá-lo, esse Deus que é um Deus amoroso e transformador, que a nossa vida seja transformada pelo amor dele. Até o próximo vídeo, então, se Deus quiser.